Olá pessoal, eu vou estar fazendo a resolução aqui de um exercício de laje armada em uma direção. Esses dados que eu estou usando aqui não são de nenhum exercício que o professor passou. Eu mesmo criei esses dados aqui para a gente poder estudar a matéria. Então vamos lá. No caso aqui, laje armada em uma direção, o concreto de 30 MPa. Isso a gente precisa saber a classe do concreto e do aço. Então é FCK de 30 MPa e o aço é o CA50. Então vamos lá. Dado um desenho de uma laje, nesse caso aqui, a gente quer dimensionar essa laje 2. E o que acontece aqui? Tem uma parede aqui em cima da laje. Aqui foi cotado de centro a centro das vigas. O pessoal está com uma certa dificuldade de entender isso aqui. E a gente tem que determinar o LX e o LY de maneira correta. Então olha aqui. Se é dado de centro a centro, ou seja, tem 800 centímetros do centro dessa viga aqui, e essa viga tem 25, e a outra viga tem 20. Aqui a cota aqui é de 300 centímetros de distância do centro a centro, sendo que essa viga tem 30 e essa tem 20. Eu fiz aqui dois cortes para a gente entender melhor. Olha aqui. No corte A, a gente está olhando nessa direção, né? O que a gente vai ver? A gente vai ver essa viga que tem 25 e vai ver essa viga aqui que tem 30. Tem 20, perdão. Então, olha aqui, de centro a centro tem 800. Essa primeira espessura de viga aqui é o T1, a outra espessura de viga é o T2. E a distância aqui, de face a face interno das vigas é o L0. A gente precisa do L0 para calcular o L equivalente. Como que eu cheguei nessa dimensão aqui de 777,5? Se a gente tem 800 aqui, eu tenho que descontar o que? Está cotado de centro a centro. Eu tenho que tirar metade dessa viga e metade dessa viga. Então metade aqui seria 12,5 e metade aqui seria 10. Então eu teria que tirar 22,5, que vai dar esse 777,5. No corte B aqui também eu estaria vendo aqui desse lado a viga de 20 e desse lado aqui a viga de 30, né? A gente está olhando essa direção aqui. De centro a centro é 300, eu tenho que descontar metade de cada viga. Ou seja, eu tenho que descontar 15 e 10, seria 25, né? 300 menos 25, 375. Aqui T1, T2 e L0. Então, espero que vocês tenham entendido como que é feito como que a gente determina o L0, né? É a distância nada mais que a distância interna entre as vigas. Por quê? Porque o L efetivo a gente tem que somar o L0 mais o A1 mais o A2. Lembrando que o A1 e A2 não é T1 e T2, é diferente. Olha o que seria o A1. A1 é o menor dos dois valores de T1, no caso aqui, vamos fazer nessa dimensão aqui primeiro, né? T1 aqui, seria 25 e T2 20. Então o que aconteceria aqui? O A1 ou 0,3 do H. O H aqui seria a altura da laje. Então a gente no começo a gente não sabe a altura. Então a gente chuta, o chute inicial lá que a norma recomenda é de 10 centímetros. E o A2 seria o que? O T2 e 0,3H. Então a gente sempre pega o menor desses dois. Substituindo aqui, seria no caso 25 sobre 2, vai dar 12,5 ou 0,3 vezes 10, 3 centímetros. O A2, 20 sobre 2 dá 10 centímetros ou 0,3 da altura, que vai dar 3 centímetros. Então, lógico que eu vou pegar o menor dos dois, vai ser 3 e 3. Então, meu L efetivo aqui vai ser o que? Meu L0, né, que a gente já tinha determinado, 77,5, mais 3 mais 3, vai dar 783,5. 783,5. No outro caso aqui, o A1 vai ser 30, né, porque é o T1 sobre 2, vai ser igual a 15 ou 0,3 vezes 10, que é 3 centímetros. A outra vez aqui vale 20, então vai dar 10, 3. Vou pegar o que? O menor dos dois novamente, vou pegar 3 e 3. Então, meu L0, meu L efetivo aqui vai ser o L0, 275 mais 3 mais 3, 281. Então, aqui vai ser meu L efetivo. Então, lógico que o menor dos dois valores é o LX, o menor, né? E o maior vai ser o LY. Então, o que acontece? Aqui, deixa eu voltar um pouco aqui. Acontece o seguinte, que em relação
a parte interna da laje a gente avançou 3 centímetros para cada lado, né? Em relação aos L0s aqui, a gente avançou 3 centímetros para cada lado. Então, deu esse offset aqui. Agora, uma coisa que é importante tem uma parede aqui em cima da laje. E a cota que é dada aqui, ó, é da parte interna da viga até a parte externa da parede aqui, ou seja, de dentro a dentro, né? Aqui, ó, de face a face. Aqui também de face a face. Então, uma coisa legal aqui é já aqui a gente determinar a distância que tem do vão efetivo da laje até o centro da parede. Nesse caso aqui, ó, deu 255,5. Como que eu achei essa distância aqui? Vamos pensar aqui, ó. Daqui até aqui, eu tenho 245, mas eu preciso cotar o que? Eu tenho que jogar metade da parede para cá, que é 7,5, e tenho que jogar os 3 centímetros para cá. Então eu tenho que somar o que? Mais 10,5 nessa medida aqui. Aí deu 255,5. Aqui também eu vou ter que somar igualmente os 10,5, porque são 7,5 da metade da parede, já que a parede tem 15 de espessura, mais os 3 centímetros. Então cheguei nessa distância aqui de 528 centímetros. É importante saber isso aqui para depois eu fazer aquela distribuição da área que vai estar resistindo ao esforço da parede, né? Então vamos lá. A nossa laje aqui, a gente tinha laje aqui adjacente desse lado e tinha laje adjacente aqui. Isso quer dizer que esses dois bordos aqui são engastados. Então o que acontece? Nossa parede está aqui, né? 2,555, é a mesma medida, só que está em metros. Aqui foi 5,28. Aqui, ó, igualmente, ó, só que está em metros. Então essa área aqui, ela vai resistir ao esforço da parede, só essa área. Então como que eu determino essa área aqui? Nosso LX vale 2,81. Essa área aqui, lógico que a largura tem como largura o próprio LX e esse tem como comprimento, né? O próprio LX, e a largura dela aqui é 2/3 do LX, ou seja, tem que pegar 2/3 multiplicar por LX, vai dar 1,87 aqui. E como que eu faço para achar agora essa dimensão? Basta eu pegar essa medida que a gente já tinha determinado aqui e subtrair metade desse valor, vai dar 1,618. Do outro lado eu faço a mesma coisa, pego essa medida, subtraio metade desse valor, chego em 4,343. Somando esses três aqui, tem que ser igual ao valor do LY, né, para estar certo. Então, determinei aqui as áreas certinho. Vamos agora determinar o nosso lambda. Lambda é LY sobre LX, ou seja, maior dimensão sobre menor dimensão. Fazendo aqui dá 2,788. O que isso quer dizer? Se for maior que 2, é armado em uma direção. Se for menor ou igual a 2, é armado em duas direções. Como aqui é maior que 2, é armado em uma única direção. Então vamos fazer a conferência da altura útil. O que acontece? D, que não é a altura, D é a distância da armadura até a face comprimida, né? No caso da armadura positiva, é a distância da armadura positiva até a face comprimida. No caso da armadura negativa, é a distância da armadura negativa até a face tracionada. Então vamos lá. Aqui a gente tem 0,25 menos 0,1n vezes L'. N é o número de bordos engastados, que nesse caso é 2. E o L', olha aqui, é o menor dos dois valores. Ou seja, o que é menor aqui? LX ou 0,7 LY? Então o menor aqui é LX. Então a gente vai usar LX na fórmula. Então D vai ficar 0,5 vezes 0,1, como eu disse aqui, 2 bordos engastados vezes 2,81, dá 6,46 centímetros. Então H é a distância de cobrimento mais D. Olha aqui um exemplo aqui, né? Nesse desenho aqui dá para a gente entender melhor. Ou seja, aqui eu tenho D mais o cobrimento. O que acontece? Isso é igual a H. Então eu tenho que, eu já achei meu D, que é 6,5 aqui, aproximadamente, né? Mais 2,5 do cobrimento positivo aqui, ó. Da armadura positiva, que está embaixo aqui, né? Então dá 9 centímetros a nossa altura. Então agora vamos para as definições de carga. As cargas permanentes, no caso aqui é o peso próprio, 2,25 kN por metro quadrado.
revestimento inferior 0,38. O professor disse que, como ele já ensinou como calcular, ele não vai estar pedindo para calcular, já vai dar os valores na prova. Piso 0,78 kN por metro quadrado. Aqui era parede, eu esqueci de corrigir aqui, ó. Aqui é parede, tá bom? É um erro tipográfico aí. Cargas acidentais, pela norma, né? 2 kN por metro quadrado. Então aqui a gente vai ter a região 1. Aqui também é a mesma região, porque está suportando os mesmos carregamentos, tanto essa parte quanto essa parte. E aqui em verde aqui a região 2. As combinações de carga. O que são as combinações de carga? No caso aqui o P é a carga permanente mais a carga acidental. Então a gente vai ter o P1, que é o peso que vai estar agindo na região 1. 5,41 kN por metro quadrado. Eu somei todas as forças aqui, menos a da parede aqui, de 3 kN por metro quadrado. E na região 2, aí sim, todas as cargas, incluindo a carga da parede, porque só a região 2 que está combatendo a carga dessa parede. Então, vamos aos diagramas para a região 1 e para a região 2. Na página 14 aqui, na página 14 da apostila lá, tem vários exemplos para você calcular essas reações aqui e conseguir traçar os diagramas. Olha aqui, a gente sempre, quando é laje armada em uma direção, a gente vai fazer o que? Traçar o diagrama, né, na direção do LX aqui, da menor dimensão. Ou seja, aqui está engastado, ó, então engaste, e aqui está apoiado, apoio, né? Então vamos lá, 2,81, que é o valor do nosso LX, né? Lembrando que na região 1 o carregamento foi igual a 5,41 kN, lá estava por metro quadrado. Beleza, por que aqui está por metro? Porque a norma fala para a gente calcular uma viga de BW igual a 1. Então se a gente tirar uma fatia aqui de 1 metro e concentrar a carga, o que a gente teria que fazer para concentrar essa carga no meio dessa fatia? Seria 5,41 kN por metro quadrado vezes 1 metro que a gente está cortando. Então, como é 1 metro, 5,41 vezes 1 é o próprio 5,41. E metro quadrado vezes metro, né? No caso, metro quadrado está lá embaixo e metro está em cima. Corta metro com metro quadrado, vai sobrar quilonewtons por metro. E a gente consegue fazer o diagrama. Então, o que acontece aqui? Na página 14 tem as fórmulas para a gente determinar as reações aqui, ó. Nesse caso vai dar 9,5 kN e 5,7 kN. Também tem aqui o gráfico da cortante. É só representar essas duas reações que a gente encontrou, né, já que é uma carga distribuída. E temos aqui, ó, o momento negativo aqui, tem a fórmula, na fórmula na tabela vocês vão calcular, vai dar menos 5,34 e aqui 3 kN por metro. Para a região 2, aqui está 1, mas é 2, você procede de igual maneira. A única coisa que vai mudar aqui é o peso, o L é o mesmo. Então você refaz os cálculos e vai encontrar esses valores. O que eu vou fazer com esses valores agora? Eu preciso dos valores de momento vetor para mim calcular as armaduras longitudinais, né? Então vamos lá. O cálculo das armaduras positivas. A área de aço é o KS vezes MD sobre D. Esse D aqui, ó, ele vai variar conforme a gente estiver calculando. Para a armadura positiva, o D é o H menos 2,5. E para a armadura negativa, o D seria o H menos 2. Então vamos lá. A gente precisa desse valor de KS. Para encontrar ele, a gente precisa entrar na tabela com o valor de KC. Lembrando que KC é BW vezes D ao quadrado sobre MD. MD, gente, é o momento aqui vezes 1,4, que é o coeficiente de majoração do concreto. Então vamos lá. O KC da região 1 aqui será o BW de 100, né? A gente sabe que a gente recortou aqui um pedacinho de 100. O D aqui, ó, como eu falei, como é armadura positiva, é a altura, que é 9 menos 2,5. Então dá 6,5, né? Então, vezes 3, que é o momento, vezes 100. Por que 100 aqui? Porque esse momento você tem que introduzir ele em kilonewtons por centímetro. Por quê? Porque aqui você entra o BW em centímetros, você entra com o seu D aqui em centímetros, então aqui também tem que estar em centímetros para ficar compatível. Então a gente achou aqui, ó, 10,6. O KC da região 2 aqui, por que eu estou fazendo as duas ao mesmo tempo? Porque eu estou calculando só as armaduras positivas.
Então aqui ó, é 4,67 o valor do momento positivo aqui da região 2. Então dá 6,5 o KC. Então a gente vai olhar na tabela da página 112, você vai ver que para um KC de 10,06 você encontrou um KS de 0,024. E por coincidência o KS aqui também da região 2 é 0,24. Então agora a gente pode substituir na forma do AS. Seria 0,024 vezes o MD. O que é o MD? Lembra lá, né? É o momento aqui do cálculo, vezes 100, porque tem que estar em centímetros, quilonewtons por centímetros, vezes 1,4, que é o coeficiente de majoração, sobre 6,5, que é o D. Então, a área de aço da região 1 aqui, a área de aço positiva, né, deu 1,55 centímetros quadrados. Para a área 2, aqui a gente usa os valores que a gente encontrou, né, de KS aqui, o valor de momento, tem que multiplicar por 100, como eu já expliquei, sobre o D. Deu 2,41 centímetros quadrados. Então, depois que a gente achou as duas áreas positivas aqui, vamos fazer o seguinte, vamos fazer calcular a área de aço positiva mínima, que é 0,67 vezes 0,5H. 0,67 vezes 0,15 é igual a 0,1H. Substituindo aqui o nosso H, na verdade não é, eu usei 10 aqui, só para arredondar mais ainda, para ficar melhor, porque 9 vai dar uma área de aço menor ainda, só para a gente ter uma ideia. Então aqui deu 1 centímetro quadrado, tipo assim, para a gente fazer o cálculo mais simples, né? Mas você pode usar o 9 aqui também. Aqui é só para simplificar mesmo, porque dá para a gente ver, de cara dá para você ver que passa, né? Então, resumindo, se caso uma dessas duas áreas fosse menor, você usaria a área de aço mínimo. Eu calculei com 10 aqui, mas pode calcular com 9, porque a nossa altura aqui era 9. Então vamos para o cálculo da armadura negativa. As fórmulas são as mesmas. O que vai mudar aqui agora? A gente vai ter que usar outros valores, né? São os valores de momento negativo. Então substituindo aqui, e o D aqui agora vai mudar, por quê? Porque, como eu falei, o D da armadura negativa, o D negativo, né, é o que? É o H menos 2, não menos 2,5, menos 2. Então 9 menos 2 dá 7, substituindo aqui dá 6,5. E para a região 2 aqui vai dar 4,42. Isso vai dar um KS1 de 0,24 e o KS2 de 0,025. Isso está na página 12. Você entra com o valor de KC e encontra o valor de KS. Então, substituindo aqui, área de aço 1 dá 2,56. Área de aço 2 dá 4,15. E agora, para você calcular aqui a área de aço mínima, é só 0,15H. Da mesma forma, você pode usar o 9 aqui. Eu uso 10, porque está próximo de 10, o cálculo fica mais simples, né? Aqui dá 1,5. Ambas são maiores que a área mínima, né? Lembrando que você ainda tem uma folga aqui, porque a altura, na verdade, é 9. Ambas passam, então você usa os valores delas mesmo. O professor lá, ele não pediu para fazer o detalhamento, é só para calcular as áreas de aço. Então, esse exercício aqui é só isso. Então, eu acredito o seguinte: se na prova eu acredito que ele vai dar uma de duas direções, não sei, mas se ele der uma dessa, por exemplo, o pessoal estava falando, e se não tiver parede? Se não tiver parede, é mais simples ainda, porque se não existisse essa parede aqui, a laje toda seria uma única região, e você teria que calcular, em vez de calcular 4 armaduras como a gente calculou aqui, você calcularia só duas, só a positiva e a negativa. É isso aí, pessoal.